Nos vídeos anteriores, nós analisamos a crise do Império Romano, motivada principalmente por questões econômicas e também pelas invasões bárbaras, bem como também o fortalecimento do cristianismo, que se torna uma religião oficial do Império Romano. Com a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, houve principalmente uma ruralização, uma interiorização, uma fuga para as áreas do interior, e as cidades foram abandonadas ou tiveram suas atividades comerciais extremamente reduzidas. A partir desse cenário, a gente passa a entender como a Europa se estabeleceu fragmentada, essa fragmentação. Porque nós mesmos podemos observar que o mapa europeu, até hoje, guarda uma relação de fragmentação. Temos vários países, uma verdadeira concha de retalhos que forma a Europa até hoje. Então, nós vamos observar as razões dessa fragmentação e também as características desse novo sistema que se estabelece, do sistema feudal, o sistema político, social, cultural e econômico. Para a gente realizar uma análise completa sobre a situação de fragmentação, é necessário a gente também pensar e refletir sobre as motivações dessas migrações ou invasões bárbaras. É importante a gente entender que hoje há uma aceitação muito mais forte no sentido de que ter ocorrido uma migração, ou seja, uma movimentação populacional desses diversos povos, diversas tribos e diversos grupos bárbaros para o Império Romano. As razões são diversas. Ocorreram acordos militares de fronteira, até com benefícios para os bárbaros, entrega de cargos, funções. Alguns bárbaros chegaram a ser generais no Império Romano. Havia também muitas negociações comerciais e também havia uma busca de comercialização de escravos, pessoas que eram apreendidas pelos próprios bárbaros, que eram vendidas. Claro que havia também invasões no sentido de obtenção de riqueza de saque. Ocorreu também uma intensa pressão demográfica. Esses povos tiveram crescimento populacional e a necessidade de busca de novas fontes de fornecimento de alimentos e também de novas terras. Fatores climáticos também ocorreram. Houve o que? Um asseveramento das condições climáticas. Houve intenso frio. Isso já foi realizado pesquisas nesse sentido. Havia também uma outra situação. Houve uma invasão anterior dos hunos, que a gente não estudou porque a gente não está estudando o Império Romano, e, consequentemente, também essas tribos e esses grupos germânicos estavam se sentindo ameaçados por uma nova invasão. E aí foram buscar melhor proteção, interiorizando ou buscando as terras que compunham o Império Romano. Então, existe esse grupo de razões aí. Para melhor entendermos esse processo de migração ou invasão dos bárbaros, vamos analisar aqui o mapa do Império Romano no auge do seu império, no auge de sua expansão. Alguns pontos se destacam nesse mapa. Primeiro, a questão da centralidade do Mediterrâneo. Nós podemos ver que os domínios romanos estão sempre em torno desse mar Mediterrâneo, esse mar que os romanos denominaram Mare Nostrum, que significa o nosso mar. Chamamos a atenção para esse aspecto, pois questões em termos de comparações com relação à situação do Império e a nova situação a partir do firmar da Idade Média podem ser cobradas nas provas. Outro item importante é as diversas formas de ocupação e domínio de Roma. Temos províncias imperiais, controladas diretamente pelo governo do Império, províncias senatoriais, controladas pelo Senado, e também alguns estados que eram tributários desse domínio. Para melhor entendermos
as migrações ou invasões árabes e as consequências dessas invasões na formação e na fragmentação da Europa, nós vamos explorar aqui dois mapas. No mapa à esquerda, nós temos a trajetória migratória desses diversos povos. Nessas trajetórias, nós podemos observar que há uma variedade imensa de povos, grande quantidade de povos diferentes, vindo em sentidos diferentes, de locais diferentes. Então, e outra coisa, esse processo a gente tem que entender que começa no ano 300 e termina no ano 800. Essas pessoas, elas não se deslocavam, a maioria, a cavalo, se deslocavam a pé. Então, eram grandes deslocamentos de famílias, né? Passando por vários territórios naquele período. Além disso, o que nós podemos observar no mapa à direita? No mapa à direita, observamos já alguma fixação desses povos no território, no antigo território romano. Podemos notar burgúndios, saxões, ostrogotos, visigotos, enfim, vários povos se fixando em determinadas localidades. Após essa fixação, vai haver uma formação de reinos. Esse mapa, embora seja uma ilustração interessante para nós, ainda falta um aspecto nesse mapa que é importante, que é relevante para nós, que seria a parte da Península Ibérica, tendo em vista que nós fomos colonizados por Portugal. Então, a Península Ibérica seria um ponto importante ligado à nossa origem. Está faltante ainda, não está presente nesse mapa aí, ok? Bem, a questão das invasões bárbaras, das migrações bárbaras, vão gerar uma série de consequências. Além da complexidade cultural que vai se formar, nós temos que entender que vai haver uma formação de novas línguas, principalmente influenciadas não só pelas suas línguas de origem das tribos, mas também pelo latim. Além disso, cabe destacar que as lideranças desses reinos, muitas delas, admiravam o Império Romano, viam o Império Romano com admiração. Alguns até eram antigos generais do Império Romano, outros mantiveram contatos com o Império Romano, admiravam o Império Romano em si. Então, isso vai justificar todo esse processo cultural que vai acontecer. Claro que existem outras questões envolvendo essa fase de migrações. O número de guerras vai ser constante, tanto os remanescentes do Império Romano, mas principalmente entre essas tribos rivais, que muitas vezes eram rivais. Alianças vão se estabelecer e também rivalidades. Então você vai ter um estado quase que permanente de guerra e de disputa. Enquanto isso, no Mediterrâneo, do outro lado do Mediterrâneo, na outra parte do Mediterrâneo, fora a parte ocidental da Europa, vai haver um período de certa estabilidade, pois o Império Romano no Oriente, o Império Bizantino, vai durar por mais 1000 anos. Então vai haver uma certa estabilidade dessas instituições. Então esse estado de guerra, essa formação com essa mistura cultural e também essa admiração do Império Romano, que também vai facilitar outro processo que vai ocorrer largamente, que é o processo de conversão das lideranças. Essas lideranças bárbaras vão se converter ao cristianismo. Essa conversão ao cristianismo ela não vai se dar de maneira tão intensa e radical. Vai passar muitas vezes por um estágio de arianismo. O que significa isso? Uma aceitação da autoridade de Jesus como um grande profeta, um grande líder, não como Deus. Não vai haver o cristianismo plenamente, excetuando um desses povos, que vai ser o povo franco, que vai se converter largamente, em larga escala, ao cristianismo diretamente. Seus líderes vão buscar o batismo na Igreja Católica. E seus primeiros reis vão buscar o quê? O apoio do Papa, da autoridade cristã da época, da autoridade romana, católica romana da época. Então a gente vai ver isso tudo ao longo dos nossos próximos vídeos e nesse vídeo também, ok? Bom, devemos refletir sobre a questão
da criação ou do estabelecimento com a fixação dos bárbaros nesses novos reinos formados. Vai acontecer um processo de formação social, de modificação dessa formação social dentro dessa nova estrutura que está se formando. Então, nós vamos ter, principalmente, a formação de uma estrutura social estamental. O que isso significa? Onde aqueles estamentos ou setores da sociedade, ou modernamente as classes sociais, não vão apresentar ascensão ou modificação. O sujeito nasce nobre e morre nobre. Dificilmente ele vai ter a modificação. Muito menos um servo vai virar senhor. Né? Isso é muito o quê? Hollywoodiano, né? Muito de filme de Hollywood. Né? A verdade não é essa. A verdade é que essa sociedade é extremamente fixa com relação às ascensões ou modificações sociais. Então, nós vamos ter basicamente uma sociedade formada por três ordens. A ordem da nobreza, composta pelos donos de terra e guerreiros, o alto clero, formado principalmente pelos bispos, e, abaixo deles, a condição servil, os servos. Muito bem. Dentro dessas categorias, nós podemos buscar suas origens, inclusive, na decadência ou durante o final do Império Romano. Por exemplo, os bárbaros, os germânicos, né, eles mantinham relações de poder entre eles, senhores da guerra, né, aqueles que exerciam os guerreiros, né, que era um trato que existia de você jurar sua espada, se comprometer ao senhor. Essa prática denominava comitatus. Isso aí, no período da Idade Média, vai ser transformado em uma relação de vassalagem. O que seria a relação de vassalagem? O vassalo se compromete em servir com sua espada o senhor. Em troca disso, o que ele vai receber? Os espólios de guerra e também o quê? Terras. Com isso se monta toda uma estrutura de distribuição de terras, onde nós teremos o senhor mais poderoso, ou seja, o suzerano, e seus vassalos. E assim sucessivamente esse processo pode gerar uma escala. Aquele que é vassalo de um senhor passa a ser suzerano de outro. Então você vai ter toda uma rede, uma estrutura de poder e de distribuição de terras também. Por outro lado, o fortalecimento da igreja não envolveu só o aspecto de fé, de crença e de admiração ao Império Romano. Havia um aspecto cultural também, tanto de aceitação social, quanto também de formação, porque a igreja ela vai ser a grande guardiã do legado romano em vários aspectos. Então, a igreja ela vai manter bibliotecas, copistas produzindo, que a gente não tinha uma produção de uma imprensa em série, né, ainda. Então, os livros eram o quê? Copiados à mão, né? Então, a gente vai ter essa formação de bibliotecas, uma estrutura que vai gerar as primeiras universidades. Então, o aspecto cultural e educacional vai estar relacionado também à igreja. Então, com a conversão maciça das lideranças germânicas que se fixam nesses novos reinos, o papel da igreja cresce muito. Ela vira, os bispos viram o quê? Conselheiros desses nobres, formadores dos filhos deles. Então a gente vai ter todo um fortalecimento desse alto clero também. Né? E além disso vai estabelecer o quê? Regras de conduta, né? Enfim, toda uma estrutura de poder associado. A gente vai ter uma combinação desse regramento de ordens legais. Né? Vamos ter a legalidade pelo costume, que vai prevalecer em determinado momento, e isso vai mudando ao longo do tempo, que se chama o direito consuetudinário, que é um direito por tradição, um direito por costume. Esse direito era praticado principalmente pelos povos germânicos. Mas aí vai haver o quê? Uma fusão, uma construção desse direito associado
ao direito romano, preservado pela instituição da igreja também. Então você vai ter essa fusão, essa construção disso. Além disso tudo, nós vamos ver que a condição de servo, na verdade, é uma derivação daquilo que a gente já tinha levantado em vídeo anterior, do colunato. O colunato foi uma solução de cessão de terras, uma espécie de arrendamento que foi estabelecido naquela crise escravista romana. O servo, ele é diferente do escravo. O servo vai estar associado à terra. Ele não será considerado um bem imóvel negociável. Ele vai ser um bem atrelado à terra também. Então, ele vai estar ligado à terra. Além disso, o servo obtém certos ganhos de sobrevivência e paga serviços e taxas, que serão analisados no próximo vídeo. Tá? Então, a gente tem isso tudo e tem que pensar nesse novo modelo social que foi criado principalmente através de uma herança germânica, uma herança romana e também um regramento e uma orientação moral cristã. Então a gente vai ter uma fusão dessas três matrizes, vamos dizer assim, que vai construir um novo sistema cultural. Isso é muito importante para a gente entender o que aconteceu.